e ocupa a forma do recipiente, mas não ocupa todo o volume, ó, certo? Certo. Porque ele não tem a mesma coisa que o gás. Então, por que a pressão atmosférica não é constante se tem um domo tampando aquilo ali? Por quê? A força que o gás faz dentro de uma, de uma redoma, ela é constante, ela é igual em toda a redoma. É isso que diz que eles gostam muito de falar, lá a teoria cinética dos gases. Então, por que não é constante se você subir, quando você sobe a pressão atmosférica desce? Aí eles falam, é densidade. Densidade não é força. Então, Densidade não é como força. que. Não é Não é força. força. Densidade mássica, que eles gostam de falar, é massa sobre volume. Você tem a densidade específica e densidade relativa. Aí então, você ainda tem outros tipos de densidade. Tá? Mas então, o que acontece? Então, por que quando você sobe, a, a pressão diminui? Fica essa Você pergunta não tem aí. não existe gravidade, segundo eles. Né? Fica essa pergunta aí pra você, terraplanista. Fica à vontade pra tentar responder. É, o Marco Suave mandou aqui, ó, mas foi um belo pipoco esse vulcão. É o Foi. Jonga Tonga. O Tonga rapaz, Oh, eu lembro ele, que além de. imagem de satélite mostrando Eu tenho imagem desse satélite, eu tenho imagem da água, né? Claro, né? Simulação com satélite lá, que pegou os dados e botar na simulação dela rodando o planeta. Tá? Então você sabe realmente o que aconteceu. Tá? E pior, né? O pior de tudo não foi isso. O pior foi o tsunami que causou. ele provocou. É, é, não é só vulcão que causa tsunami, correto? Não, terremotos também e impactos. Existem algumas coisas que podem causar tsunamis. Tá? Por Você exemplo, tem terremotos acima de 6,5, mas pelo menos acima de 7 tem que estar no oceano, claro. Né? E principalmente em lugar de placa tectônica que entra uma debaixo da outra, que é onde tem mais. Por quê? Porque o que é o tsunami? Você tem o oceano aqui em cima e a placa começa a vibrar dando palmada no bumbum do oceano. Aí ela libera, né? Ela dá palmada, o oceano vibra e joga água para 360 graus. Aí você tem também um terremoto que pode ter uma montanha submarina provocar esse desmoronamento. Ou então, por exemplo, um desmoronamento de ilhas, desmoronamento que acontece muito no Ártico lá, da coluna de gelo, cai, entra na água, provoca aquele tsunami de impacto. Só que o tsunami de impacto ele é muito mais alto do que o tsunami de sísmico ou de vulcão, tá? Mas ele tem uma energia menor. Então ele começa muito mais alto, mas ele chega menos energético no local. Assim, por exemplo, numa praia e tal. Então ele sim. causa menos estrago do que um tsunami de terremoto. Tá? Ele, Aí ele, você tem, tem outro. ele tem uma força de avanço mais curto. Isso, Entendi. exatamente. É como se jogar uma pedrinha dentro d'água. Ah, Ela não dá aquele sim, bloco, aí sim, começa uma onda maior, depois vai diminuindo. É sim. igualzinho o tsunami de impacto. Você tem tsunami que é causado por queda de objetos, né, asteroides e tal, que pode cair no oceano. É um tsunami de impacto, só com uma energia bem maior do que um deslizamento de encosta. Tá? Você tem esse tipo de tsunami e você tem um tsunami chamado meteorológico, que é causado por tempestade, por ventos. Só que esse aqui com centro de baixa pressão, só que esse é muito fraquinho. Ele Entendi. só causa uma entradinha de água um pouco ali. Pessoas que estão na costa podem sofrer e tal, mas assim, arrasta um carrinho e tal, mas não causa grande estrago, não. Certo, você falou uma coisa aí que talvez eu não lembrasse de perguntar, mas eu já queria perguntar. Você falou que asteroide cai na Terra? Como é que asteroide Asteroide, cai na cara, Terra se tem um domo? oh. E sem quebrar, né? E sem quebrar? Tá ligado? Não, Então, quando eu falo isso, pode ter terraplanista aí que fala assim, ah, mas você tá zoando. Não, cara, não tô zoando. Eu tô dando uma explicação que vocês dão, né? Que tem um domo. Então, assim, cai asteroide na Terra. Como é que cai se tem um domo? Não tô zoando, tá?
Tô falando com um físico aqui, um astrofísico, que tem o conhecimento para me responder isso aí. Não é zoeira da minha parte. Sim, primeiro não tem domo, tá? Não existe domo, tá? Então, o asteroide, ou o meteoroide, tá? O meteoro, né, aquele que cai. Meteoro é aquele fenômeno na atmosfera. A meteoro é todo fenômeno que acontece na atmosfera. Tá? Ou seja, quando a rocha entra na atmosfera, ela começa a tritar com o ar e gera aquela luz brilhante que é o meteoro, aquele é um plasma. Tá? Aí o que acontece? Um pássaro voando é um meteoro, que é um fenômeno na atmosfera. Um raio é um meteoro. Aí, velho, por que todo fenômeno na atmosfera é um meteoro? O que estuda a meteorologia? A meteorologia estuda do meteoro. E o que estuda a meteorologia? Fenômenos atmosféricos. Certo? Então, essas interações com a atmosfera são meteoros. Quando essa rocha ela cai e fica no solo, ela vira meteorito. Quem assistiu Chaves é aerolito, né? Tá lembra do aerolito? Então, aerolito é um tipo de meteorito. Então, o meteorito cai no solo, né, e vira meteorito. Só que quando tem um impacto desse meteorito no solo, ele pode gerar um impacto, dependendo do tamanho dele. O meteorito normalmente é muito pequeno. Agora, asteroide, ele pode gerar um impacto de alguns megatons, mais ou menos parecido com uma ogiva nuclear, uma bomba nuclear. Tá? No oceano, isso vira um tsunami. Agora, isso aí, mais uma vez, prova que não temos um domo. E como é que a gente sabe que aquilo ali é um meteorito e não é uma rocha comum? Pela análise geológica do local. Pela análise da quantidade. Por exemplo, ferro e níquel não tem concentração tão alta na superfície da Terra quando cai do céu de um meteorito. Meteorito ferroso lá, que tem alta concentração de ferro e níquel. Você tem algumas concentrações específicas, até mesmo de alguns silicatos que tem no meteorito que não tem na superfície da Terra. Então você tem como diferenciar o tipo da rocha fazendo teste químico neles e até teste magnético. Tá? Existe uma das maiores especialistas em meteoritos do mundo, que é a Maria Elizabeth Zuccolotto, que é aqui do Brasil, ela é minha amiga. Ela explica isso. Quem quiser conhecer mais, ela tem um grupo, tem uma página no Instagram chamada Meteoríticas. Meteoríticas. São 4 mulheres fantásticas e que tem um negócio de meteoro, elas saem correndo atrás, elas estão numa universidade trabalhando e desvendam tudo essa coisa tentam descobrir São a suas origem, amigas? trajetória e tal. São minhas amigas. Depois a gente vai conversar, que eu quero conversar com elas. Tá bom, tá bom. Ó, o Marco Suave mandou uma mensagem aqui, ó. Não existe meteoros e cometas. By Robert Scu. Ah, tá. Ó, deixa eu Da falar assim. densidade invertida, né? Isso. Robert Scu, que assim, ó, foi feito o convite a ele pra vir aqui e ele simplesmente falou que não tem interesse nenhum de vir aqui. Mas aí esse eu não chamo mais, porque ele já falou que não vem, certo? Mas o convite foi feito, porque depois eu não quero neguinho falando, mas não me chamou. Chamei e não aceitou. Mas tudo bem, ele tá no direito de não aceitar e vem aqui quem quer, certo? Primeiro quem eu quero e se a pessoa quiser ela vai vir. Mas ele falou que não tem interesse nenhum de vir aqui, então fica registrado aí, pra depois não estar falando que não recebi convite nenhum. Recebeu e não vem, tá? Mas é isso. Sim, ele falou que não existe meteoros e meteoritos. Então a gente olha, por exemplo, o cometa Halley, quando passou, que milhões de pessoas tiraram foto, filmaram. O cometa. Teve um cometa que passou, até fiz live mostrando o cometa. Esqueci o nome deles, que foi em 2022, 2021, sei lá. Que, pô, milhões de pessoas no mundo, milhões, bilhões de pessoas no mundo tiraram fotos desse cometa. Filmaram. O que é isso aí? O projeto Blue Bridge, né? Blue Bridge, que esses malucos falam? Não, pelo amor de Deus, né? O Chelos mandou aqui. O Robert School disse que meteoros e cometas são propaganda. É. Sim. O Luan Santana faz muito propaganda de meteoro, né? Meteoro da paixão. Exato. Não, e eu lembro não, porque eu não era nascido, mas a última vez que o cometa passou foi em 76.
O Halley? Sim. Eu acho que Deixa foi eu por aí, pesquisar vá. aqui. A galera responde aqui no Ah, chat que a galera. hum. Foi um trem desse aí, foi nos anos 70. E disse que naquela época o mundo parou, tinha personagem, tinha. 86, você tá certo. 86. Eu falei Isso. 76, eu errei por 10 anos. Mas tinha os É. 6 ali, então já me garanto em alguma coisa. Então, pô, o pessoal falou que tinha propaganda. No Brasil era uma festa e tal. Tinha a família Harley que rodou o mundo e tal. Só que não foi vista do jeito que da última vez. Que da última vez a cauda passou por dentro da terra. Algo do tipo assim. Eu posso estar falando a maior ignorância aqui. Não. Mas assim, isso eu ouvi o Sacani falando. Que a última vez, antes de Ah, 86, a terra passou dentro da ah, cauda, no caso. Né? isso. Então foi maravilhoso e tal, todo mundo gostou e não sei o que. E essa última vez não passou tão próximo assim, mas ainda assim deu pra ver. Tem alguns registros aí na internet. E provavelmente a próxima vez eu acho que eu estarei vivo. Vou estar com minha Nikon P1000, né? Que ela tem um zoom de 200 vezes. E eu quero registrar esse momento. Então, ó, eu não sou muito conhecedor de nome de cometa, mas tem dois que me marcaram que eu vi, Sim. tá? E quando lançaram. O primeiro deles foi o Halley-Boop. Hum. Vocês podem pesquisar aí na internet. Por que eu me lembro dele? Porque ele passou justamente no dia 1º de abril de 97. 1º de abril é o quê? O dia da. Mentira. Mentira, né? Mas ele passou em 1º de abril de 97. E 97 você sabe que foi um ano especial para mim, né? Pô? Eu sei, eu sei. Um Tá? excelente ano pra E vocês. excelente ano, exatamente. E depois, o outro que passou foi em 2017, esse eu já tinha muito mais conhecimento. Em 97 eu era um garoto, tá? Eu era um adolescente. E em 2017 foi o cometa Encke, né? Para quem quiser pesquisar, se não me falha a memória, T, ENCKE, cometa Encke. Tá? Ele passou em 2017, o mês eu não lembro, tá? Mas ele foi visível e teve muita foto, muita coisa rodando na internet. Esse é um outro cometa também que me marcou bastante. Tá? Então, você consegue ver cometa, cara. Você consegue ver, então, que propaganda é essa? Não Tá? sei. Não sei. E você consegue ver em posições diferentes em vários lugares da Terra. Algumas você vê, né, quando ele está mais em cima, outras você vê quando ele está perto da linha do horizonte. Então, É isso. O assunto de meteoro, eu acho que não chega a ser tão grande assim, porque não são tantos que tem. não, não, e porque são técnicos. Porque É, você, para classificar meteoro, você tem que olhar para a cara dele, tem que estudar, tem que fazer teste físico, químico, entendeu? Então, eu precisaria ter um meteoro aqui, um meteorito aqui na mão, para poder ver. Mas meteoro tem muito, tá? Toda estrela cadente é um meteoro, certo. Ou, tá? ou um pedaço um pedaço do, um pedaço de, como é? Lixo espacial Lixo espacial. Ou não, é um meteoro. É um meteoro. Meteoro é todo fenômeno que acontece na na atmosfera da Terra. atmosfera. Certo, certo, Só que entendi. alguns são artificiais, outros são naturais. Vindo do espaço, O né, no caso. raio, o raio é chamado de eletrometeoro. Eletrometeoro. Aí você tem os hidrometeoros, tem uma classificação imensa nisso aí. Qual a diferença? Eu já ouvi, mas não lembro. Qual a diferença de meteoro e cometa? Então, na verdade, é asteroide e cometa. Tá? Perdão, asteroide e O, cometa. o cometa, normalmente, ele é feito de gelo, tá? Tem mais gelo e poeira. E quando ele termina isso aí, ele tem um bloco, normalmente ele tem um bloco de rocha lá dentro. Então ele pode virar depois um asteroide. Um asteroide é simplesmente um bloco de rocha. Normalmente, cometas, ele também tem órbitas bem definidas ao redor do Sol. Então o cometa ele Tá? vai, ele vai acabando, ele vai diluindo, é isso? Vai, sim, sim, ele vai acabando aos poucos. Mas só que demora muito tempo. Claro. Tá? Demora muito tempo. Quando ele começa a chegar perto do Sol, aquela cauda que ele forma, tá? É justamente porque quando ele está vindo, ele está a favor do Sol. Porque o vento solar está soprando
e jogando, né, partículas do vento solar e jogando parte do cometa para fora. Né? Ah, E- mas aquilo que eu falei no início, por que, que o cometa não derrete? Porque a troca de energia, a troca de calor, não é tão intensa assim como seria aqui na Terra. Se você Entendi. pegar um bloco de gelo aqui na Terra e deixar, né, parado sob o sol. Você que chegou até aqui já sabe, né? Deixa o like, compartilha e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E outra, desses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela, assista que eu sei que você vai gostar. Valeu? Só vem!